a saúde do educador, que parece que não tem a ver, né? Mas, assim, essa bagunça toda que promoveram, e aí nisso promoveram também questionamentos muito incisivos, muito destrutivos sobre o professor, o que compete ao seu trabalho, se tem conhecimento ou não mesmo, qual seria a sua autoridade. Mais uma vez, o que é? Você tem questões importantes que foram completamente distorcidas. Questionar a autoridade do professor é uma coisa que a gente faz há muito tempo. A gente faz há muito tempo. Questionar a autoridade do professor é algo tão antigo quanto a própria ideia de escola. Mas a gente está falando de um questionamento fundamentado, né, de questionar esse papel de autoridade inquestionável, questionar o inquestionável. Mas não com um ataque de destruição à figura do professor, como chegou a acontecer, né? Apesar disso, como eu disse, apesar disso ter saído de cena no momento, as feridas disso tudo são muito profundas nas pessoas e nas instituições. Então, ainda é um problema bastante sério, porque ainda tem colegas com medo de abordar certas questões, cheios de dedos para abordar certas questões, né? E isso adoeceu docentes, adoeceu professores. Isso trouxe aí situações das pessoas ficarem mesmo completamente desiludidas da função de professor, querer se afastar, isso, porque realmente é bastante doloroso ver o seu trabalho ameaçado por perseguição política e por questionamento sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum. Então, eu estou lembrando aqui de uma situação, por exemplo, de uma pessoa ensinando sobre o meio ambiente, vou lembrar exatamente, tá? Ensinando sobre o meio ambiente, área de biológicas, cuidados ao meio ambiente, o porquê é preciso cuidados ao meio ambiente. E aí tem que ouvir de aluno, não, tem que falar o outro lado. Qual é o outro lado, meu querido? Não existe tanta poluição assim, não existe mudança climática, não existe aquecimento global, Roundup não faz mal, agrotóxico não faz mal. E aí é que tá. Então a gente sempre questionou a autoridade completa, soberana e total do professor em sala de aula, sempre. Mas isso é diferente desses ataques completamente infundados, cujo único objetivo não é realmente manter em movimento a roda dialética do conhecimento, tese, antítese, síntese. Não. É simplesmente desestabilizar a figura do professor, tirar o crédito da figura do professor para produzir um deserto de ideias, um deserto de conhecimentos. A questão da saúde do professor já é uma questão antiga, que já não é fácil por si só, é um trabalho considerado penoso. Trabalho penoso, inclusive, é uma definição específica para algumas profissões. Volta e meia tem gente falando assim, tem que pôr o professor na categoria de trabalho insalubre. Ele é da categoria de trabalho penoso, que é outra daquelas leis que nunca foram adiante para fazer ela se tornar efetiva, nunca foram atrás de regulamentá-la. Por quê? Existe o trabalho insalubre, o trabalho perigoso e o trabalho penoso. O trabalho penoso, né, vão gerar aí
a exigência de certos cuidados específicos e, inclusive, de adicionais financeiros mesmo, né? Então, o trabalho perigoso e o trabalho insalubre, eles já são regulamentados. O trabalho penoso nunca foi. O que é o trabalho penoso? Quando ele exige certo foco, certa atenção, certo nível de concentração e de tensão mental ininterrupta. Né? Aí, o professor é uma dessa categoria, entra nessa categoria, motoristas de ônibus entrariam nessa categoria, teriam algumas outras aí. Tamanha a exigência, né, de lidar horas consecutivas com 35 ser humaninhos trancados num caixote de cimento. E aí, então, a gente tem algumas patologias relacionadas ao trabalho específicas do professorado. Então, assim, os transtornos aí da faixa depressiva, né, as depressões são muito comuns e as ansiedades também são bem comuns mesmo, estão entre as maiores causas aí por afastamento ou por remoção, né, remanejar o professor. Você coloca, no caso aí de escolas públicas, o professor concursado não tem mais condições de dar aula, você coloca ele em outra função até ele aposentar, né? Como assim, o professor não tem mais condições de dar aula? É isso, professor chega num ponto que não consegue pisar numa sala de aula. Não consegue pisar na sala de aula. Ele pisar numa sala de aula, essas doenças relacionadas ao trabalho que é desgastante, elas, muitas vezes, elas têm uma forma de se manifestar que vão lembrar as fobias pra gente. Aí tem que ficar atento para não escorregar, fazer psicodiagnóstico incorreto. Por que lembra fobia? Porque dá lá, 6 horas da manhã, o cara tem que pegar lá o ônibus dele para ir para a escola, da aula, ele já começa a ter uma série de reações que são muito comuns da fobia, mas na verdade são aí reações ansiógenas mesmo, de não querer estar em sala de aula, tá? Então, chega nesse nível, assim, da pessoa travar mesmo, quer, e isso, então, geralmente, não existe ainda uma classificação psicopatológica específica de um transtorno docente, acha que, inclusive, isso seria completamente improdutivo, né? Mais um transtorno para a lista, né? Para quê? O que eu posso dizer, assim, a gente observa da prática algumas características específicas, que até norteiam, assim, no trabalho com a saúde do trabalhador da educação, tá? Trabalhar com escola exige a gente trabalhar com isso também, por favor, não esqueçam, tá? Tem que trabalhar com isso também, com a saúde do trabalhador da educação. Então, alguns indícios, assim, que a gente precisa, né, dar um tapinha no ombro do professor, da professora e falar assim, desacelera aí, colega. Cuida de si, colega. É, insônia recorrente, tá? Essa ansiedade que trava na hora de ir para a sala de aula, na hora de ir para a escola. A pessoa começa a ficar muito desorganizada com os próprios compromissos, começa cada vez mais falhar nas exigências da rotina da escola, sabe? Todo mundo, em qualquer trabalho, vai atrasar um dia ou outro, vai perder a hora um dia ou outro, vai perder um prazo. Todo mundo, né? Mas isso começa a ficar recorrente, né? O fulano não veio de novo, ligou avisando agora que perdeu a hora. Nossa, mas é a terceira vez esse mês, né? Aí a gestão vai dar aquela bronca, mas assim, nós, então a gente tem que olhar assim, não, peraí. Já é uma luz amarela que acende. Peraí, terceira vez esse mês que o
professor fulano falta, ou chega 1 hora atrasado, 2 horas atrasado, acende a luz amarela aí, acende a luz amarela, né? O professor tem uma explosão de ira, geralmente, né? Uma explosão emocional pode ser também uma explosão de choro, né? Acende a luz amarela, né? Ah, coisa feia, estourou com os alunos, assim, então, acende a luz amarela, vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos conversar com esse professor, né? São vários indícios, assim. Começam a acontecer várias coisas, assim, daqueles incidentes desagradáveis. Também não é uma coisa, assim, de outro planeta, né? A gente fala, assim, tem aquela fase, principalmente que a gente está com muita coisa para fazer, tipo agora, fim de semestre, aí bate até na madeira das coisas que eu vou falar, né? Queima notebook, acaba energia na hora da prova, bate carro, tropeça, quebra dedo, sabe? Umas coisas assim. Fala assim, essa bruxa tá solta. Antigamente falava bruxa tá solta, né? Não tem bruxa nenhuma solta, não. Nem a gente, é que eu tô carregado com muitas energias, né? Isso é o nosso desgaste, nosso estresse acumulado no meio do corre-corre de um fim de semestre, e aí a gente vai, então, fazendo as coisas atabalhadamente. Nossa, gastei o Aurélio agora, hein? Vai fazendo as coisas assim, né, de qualquer jeito, na pressa, no estresse, e aí, nisso a gente perde o cuidado, perde a atenção, e aí esses incidentes acontecem, né? E no caso dos equipamentos tecnológicos, a gente esquece que eles se desgastam também. Por favor, o notebookzinho, aguente, aguenta o fim de semestre, por favor, né? E aí, assim, tá, ok, no final de semestre, todos estamos desgastados demais, psicólogo escolar leve isso em consideração. Mas se você percebe isso em outras épocas, né? Então a pessoa está se envolvendo em muitos incidentes e fica sempre aquela sensação desses incidentes serem inexplicáveis, também, ó, sinal de alerta, né? Eu lembro eu terminando o meu mestrado, finalzinho do meu mestrado, fiz uma coisa tão doida, mas tão doida. Se eu tivesse em pé, eu demonstraria. Eu perdi a unha de um dedão do pé com uma topada, né, que foi da seguinte forma. Eu estava aqui num cômodo, certo? Tá a porta atrás de mim aqui, né? Estava no cômodo, virei para voltar para outro cômodo. Foi isso. Eu virei de um jeito que o meu dedão do pé foi na parede, assim, ó, tumba. Mas daqueles assim, gente, aquela, aquela, aquela pancada de marretada, sabe? Que enche de sangue embaixo da unha e dias depois a unha cai. Gente, eu fazendo isso. Tô aqui num cômodo, virei para ir pro outro. Desse jeito, né? Aí o que é? É sobrenatural, é uma coisa sobrenatural. Não, o estresse tamanho acumulado, né, que você está fazendo as coisas sem um cuidado que você teria costumeiramente, ou até mesmo com energia excessiva, que foi nesse caso. Para que virar de forma tão enérgica, como se eu estivesse respondendo a ordem de um sargento, como se eu tivesse que sair correndo, né? Complicado. Né? Então, são coisas assim que daí a gente tem que ficar atento à saúde aí do professor, do gestor também, do aluno também, que pode aí, então, tá aí, ó, já tá instalando a maquininha, já tá soltando faísca, as coisas já estão desencaixando, é preciso dar atenção, é preciso estar atento à síndrome de burnout, tá?
antigamente conhecida como estafa, simplesmente. Burnout, né? A ideia dessa palavra é torrar, queimar. Queimou, né? Nem queimar um chuveiro que está superaquecendo e né, queimou. A síndrome de burnout tem estudos específicos sobre a síndrome de burnout em professores. Tem uma obra que eu recomendo, muito boa, uma pesquisa muito ampla feita no Brasil, chamada Educação, Carinho e Trabalho. Esse nome, tá? Educação, 2 pontos, carinho e trabalho. E que fala do burnout entre professores no Brasil, organizada por um cara chamado Vanderlei Kodo, um baita de um pesquisador sobre educação no Brasil. E aí fala do problema da síndrome de burnout entre professores. A síndrome de burnout é uma síndrome específica do mundo do trabalho, que é um esgotamento psíquico da pessoa por causa do trabalho, né? Aí tem todos esses sinais que eu disse, tá? Mas o burnout pode ser incapacitante mesmo, tá? Doença incapacitante relacionada ao trabalho não é só perder um membro, sabe? Esses acidentes bem sérios da área industrial, não. Pô, doenças psicológicas, problemas, questões psicológicas podem ser incapacitantes também, tem que ficar bem atento a isso, que aí, geralmente, inclusive, o suicídio entre professores está relacionado ao burnout. Então, são coisas aí para estarmos atentos. No meio docente, na cultura docente, ensino básico ou superior, tanto faz, existe uma valorização meio perigosa do autossacrifício, sabe? O que eu quero dizer com isso? Não é só no nosso meio profissional, eu sei que não, né? Mas a gente está aqui falando especificamente do meio docente, né? Uma valorização, mas que tem um jeito que só professor tem, uma valorização do sacrifício, sabe? É um discurso muito forte entre nós, assim, nossa, passei o final de semana corrigindo prova, nossa, tô dando trocentas horas de aula por semana, nossa, eu tô em 3 instituições diferentes, 4, 5, fazendo isso, isso e aquilo mesmo. E então, assim, ao mesmo tempo que isso é sempre falado assim na forma de queixa, de ai, como está difícil para mim, ao mesmo tempo, sempre vem acompanhado de um discurso assim, nossa, como eu me sacrifico, como que eu, né, me empenho, como eu me dou pelos meus alunos, pelas minhas escolas, pela minha faculdade, né? Isso, inclusive, explica, em parte, por que é tão difícil para os professores entenderem o lado do aluno, tá? Tá? Então, leve em consideração agora e sempre. Agora, na atividade profissional de vocês também. A professora não enxerga que a gente tem, além da disciplina dele, mais 9? Não, não enxerga. A gente precisaria mudar bastante coisa, inclusive na nossa forma de organizar o currículo escolar. Enfim. Então, assim, é preciso levar esse dado da cultura docente em consideração. Tá? É preciso levar isso em consideração. Então, eu sempre falo no meu trabalho com professores, estou sempre puxando a orelha. Estou sempre puxando a orelha. Né, com relação a tem que se cuidar, tem que descansar, não tem que se entupir de serviço, não tem que se entupir de aula, né? Esse péssimo hábito do exigir demais vem dessa autoexigência e vem e tem como consequência aí uma sobrecarga de trabalho, né? Então, assim, não é suficiente eu, falando agora, por exemplo, dessa época à distância ou remota, seja, não é suficiente lá ter o fórumzinho uma vez por semana, a gravação da aula, o texto, né? Eu acho que é suficientíssimo, né? É assim, não, então,
vamos passar muito mais trabalhos para compensar a falta de aula presencial. Não, não faça isso. Aí depois fica, meu Deus, quanta coisa eu tô para corrigir. Então, mas quem passa é você, professor, que passou. É você que passou. E, e é um tipo de conversa delicada a se ter com os professores, sabe? Delicada. Então, eu faço trabalho com professores, tem que ter todo um jeito de abordar essas questões, de entrar nisso, né? Porque você entenda que é um valor da cultura do professorado, né? Isso do trabalho duro, de trabalhar muito, de se esfalfar de trabalhar. Então, desconstruir isso é difícil, desconstruir é difícil, tem que saber entrar com jeitinho, né? Com jeitinho, por quê? Porque você está se metendo no trabalho do professor, né? Você está dizendo para ele assim, ô professor, tá errado mesmo passar zilhões de trabalhos, tá errado, professor. Tá errado para tua saúde, professor. Você não tem que estar sábado à noite corrigindo trabalho, professor. Por favor, professor. Poxa, né? Mas ele vê como uma obrigação. Não, eu tenho sim que passar esses trabalhos, senão meus alunos não vão aprender. Os alunos estão tudo copiando da internet esse trabalho, professor. Passe um trabalho bem feito, que você sabe que não vai estar pronto em lugar nenhum, né? Do que acumular trabalhos que daí o aluno vai correr fazer de qualquer jeito, vai copiar, então, né? Mas é difícil ter essa conversa com os professores. Mas é difícil, porém indispensável, porque é a saúde deles, em alguns casos, a questão de prevenção ao suicídio, inclusive, né? Não estou querendo ser alarmista, não, mas é que é uma realidade.